Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 17. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos para o sacrifício, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fazem dela um covil de ladrões. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus chega ali no templo e começa a expulsar as pessoas que estavam ali comprando e vendendo. Devido ao sacrifício, eram vendidos animais ali para as pessoas fazerem os sacrifícios à época. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus ele condenou, porque foi feito dentro da casa do Senhor. Estavam comprando e vendendo, quer dizer, tanto o que faz, o que vende, como aquele que compra são culpados. Deus não tem culpado por inocente. Tanto aquele que oferece, quanto aquele que aceita comprar. E a gente vê o quê? Vê acontecendo dentro da casa do Senhor. Jogos de azar, rifa, ainda que falem que é para uma boa causa, irmãos, nosso Deus é dono do ouro e da prata. Se Ele condena essa prática de jogos de azar, o seu socorro não está nisso, o seu socorro está na palavra do Senhor. Nosso Deus é o Jeová Jireh, o Deus provedor, Ele vai prover de alguma maneira. E aqui está falando, venda de, sabe, irmãos, eu sou contra até mesmo cantina, porque a gente vê que tem tantas pessoas carentes que não têm condições de comprar, levam seus filhos e os filhos ficam ali com vontade, mas a mãe não tem como comprar. Isso também Deus condena, meus amados irmãos, a venda dentro da casa do Senhor. E o Senhor, o que Ele fez? Ele deu uma chamada ali nas pessoas. Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração? O Senhor chamou a atenção daquelas pessoas, mas vocês fazem covil de ladrões. Olha como isso é sério. O Senhor chama de ladrão, covil de ladrão. Então é uma coisa muito séria, meus amados irmãos. A casa do Senhor nós temos que ter reverência. Compre e venda dentro da casa do Senhor. Rifa, cantinas. Levante a quantia de uma outra maneira, porque o Senhor ele adverte aqui, a minha vida e a tua vida, e advertiu o povo naquela época. A minha casa será chamada casa de oração, sabe, meus amados irmãos? São congressos, tem que comprar convite, as pessoas são excluídas, aquelas que não podem, não participam. É o evangelho que não inclui, ele exclui pessoas do templo. Deus ele não se agrada, aleluia, sabe? Se não tem condições de contratar um pregador de fora que cobra um valor vultuoso para pregar, para levar um hino, para louvar e adorar o Senhor, usa os vasos de casa, meus amados irmãos. A pessoa ganha um salário mínimo, vai lá, dá o seu dízimo, com muita dificuldade, uma oferta. E aí o dízimo que é para cuidar do órfão, do órfão e do necessitado, da viúva, e da manutenção da casa do Senhor, fica indo para, sabe, celebridades, gospel, sabe? As pessoas ficam adorando homens. Foi perdido a essência do evangelho, o evangelho simples. Sabe aquele evangelho de antigamente, quando você entrava na casa do Senhor, você já sentia a presença do Senhor, sabe? Com um louvor simples, um louvor da harpa, sabe? Aquela pessoa que mal sabia pregar, mas pregava que Jesus liberta, salva, cura. E já era o suficiente para Deus se manifestar na simplicidade. O que estamos perdendo é a simplicidade. E o Espírito de Deus está lá fora, batendo na porta, tentando entrar. O Espírito Santo está sendo extinguido, sabe? O evangelho de interesse. Ficam averiguando a vida da pessoa, o que a pessoa faz com a profissão, para verificar o que ela pode oferecer em termos financeiros. Aqueles que não têm ficam de lado, porque não pode oferecer economicamente. Então, é um evangelho que está sendo feito à vontade do homem. É o homem quem escolhe, não é mais Deus. Não ora mais para levantar alguém dentro da casa do Senhor. A gente vê tanta gente, irmãos, em cima do altar, porque parece que a igreja virou negócio, virou um CNPJ, qualquer um abre, sabe, visando lucro. Deus não está nesse negócio.
O Senhor está dizendo, Labassub Andarabaxaia, que Ele vai virar mesas, aleluia, porque a casa dele é casa de oração, não é casa de covil de ladrões. Irmãos, nós todos compareceremos no templo naquele grande dia, porque não adianta a gente fazer a obra com um interesse assim, escuso, porque o Senhor sabe qual a intenção do meu e do teu coração. E naquele dia a gente vai prestar contas do que entrou de valor na casa do Senhor, o que foi feito, quem administrou, que nem a parábola do mordomo fiel. O Senhor confiou. Será que essas pessoas que recebem essas quantias de doações têm empregado para o reino de Deus? A gente vê as pessoas querendo templos luxuosos. Irmãos, estão perdendo a essência. Você vê que é um desfile de moda. Cada dia assim com uma roupa diferente, porque as pessoas ficam ali reparando, e dependendo da sua posição, mais é cobrado ainda. Então, irmãos, voltemos, diz o Senhor, a essência do Evangelho, a simplicidade do Evangelho. Ele está falando aqui que ele abomina esse tipo de conduta. Ou quando não, é aquela pessoa que faz um voto, querendo algo em troca do Senhor. Eu te dou 1, o Senhor me dá 10 de volta. Fazendo negócio com o Senhor por meio dos votos. Não que eu seja contra os votos, mas, irmãos, tem pessoas que só usam esse tipo de mecanismo. Acha que está comprando Deus. Por mais que, infelizmente, tenham pessoas mal intencionadas no Evangelho que ensinam as pessoas, olha, você dá seu voto, se você dá uma quantia, que você vai receber sua bênção. É como se estivesse comprando a bênção. E o Senhor está falando, estão comprando e vendendo dentro da minha casa. Então, irmãos, Deus abomina isso. Faça o voto, mas, sabe, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Os votos, quando eu dou uma oferta, eu penso para qual finalidade daquela obra, oferta para missões. Eu peço sempre a Deus, Senhor, que seja bem empregado. Uma oferta para fazer o trabalho com os moradores em condições de rua, em situação de rua. Então, irmãos, seja sábio em nome de Jesus, porque senão seu voto será voto de tolo. Recebe essa palavra em nome de Jesus? Sabe, irmãos, quantos congressos um atrás do outro, as pessoas não têm condições de ficar comprando, agora é camiseta, é roupa, sabe, entra um, sai outro, muitos eventos da casa do Senhor, e as pessoas não têm condições financeiras de ficar financiando, mal termina um, já começa outro, aí fica aquela pidonhação, sabe, meus amados irmãos? Deus não se agrada disso. Deus me trouxe aqui para te alertar, porque a partir do momento que o Senhor adverte, ele já não tem o culpado mais por inocente. Então você recebe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Abra os seus olhos e volte à simplicidade do Evangelho. Em nome de Jesus, receba essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Lembre-se, se você for obediente, simples, aleluia, o Senhor, Ele cuidará da tua vida, em nome de Jesus, não faltará nada, porque o nosso Deus é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Seja abençoado em nome de Jesus.